Rezando para todos os deuses das trebuchets, conseguimos fazer funcionar. Oi, aqui é o Todd, do ateliê do Todd e Todd Cutler, e hoje vamos analisar os projéteis incendiários lançados por trebuchets. Isso não é apenas uma invenção de fantasia para atrair visualizações no YouTube. Isso foi algo realmente histórico, e se é algo realmente histórico, eu simplesmente tenho que testar, porque eu preciso saber. Agora, na Europa Ocidental, eles não pareciam lançar virotes, flechas, dardos, chame como quiser, com trabucos. Mas as fontes árabes mostram imagens disso sendo feito. Eu vi essas imagens há alguns anos, e fiz esse dardo aqui e tentei, mas não deu muito certo. Então, vamos ver por quê. Ao fazer esse dardo, senti instintivamente que deveria ser puxado pela frente, mas não considerei como isso se aplicava a outras armas, máquinas ou objetos. O centro de gravidade é fundamental para isso. Michael Allison, lançador de dardo, com quem trabalho, lança a partir do centro de gravidade da lança. É assim que se faz. Um amigo meu faz foguetes de modelo. Ele coloca uma linha de amarração no centro do foguete antes de lançá-lo e gira ao redor da cabeça para ver como ele voa. Ele voa reto? Se você lançar um planador, isso foi dito para mim por um dos apoiadores do meu canal com quem eu estava conversando. Mas ele estava me explicando que, quando você lança um planador do chão, você faz isso a partir do centro de gravidade. Se você está rebocando um planador pelo ar, então você faz isso pelo nariz. Mas esse não está sendo rebocado pelo ar. Está sendo lançado efetivamente do chão. Então, o que eu fiz foi colocar o meu gancho de amarração completamente no lugar errado e não sabia disso. O centro de gravidade não foi considerado. Então, vamos ver o que acontece. E é isso que acontece. Bem, não era isso que deveria acontecer. Assim são os experimentos. Já fiz isso antes com esse dardo e uma corda mais curta. Funcionou bem. Agora usei uma corda mais longa, então vou encurtar de novo. Que coisa idiota! Deixando isso de lado, vamos usar uma corda mais curta e tentar de novo usando o poder da fita Silver Tape. Na verdade, eu vim preparado porque esse tipo de coisa acontece no trabalho, e eu costumava trabalhar com efeitos especiais, na verdade. Você não pode ficar parado em um campo às 4 da manhã, com 200 pessoas esperando, sem resolver o problema. Então temos fita reforçada com fibra de vidro. Fica como novo. Bem, segunda tentativa. Toda vez que eu atiro com isso, me empolga demais. Mas o que eu pude ver claramente é que, ao soltar, ele fez isso. Vamos ver o slow-mo e analisar o que aparece. Então você viu naquele disparo que eu acabei de fazer que funcionou. Funcionou bem, mas você também viu aquele solavanco, aquele movimento na hora de soltar. E isso vai tirar distância e introduzir uma imprecisão. Então você quer evitar isso. Mesmo com um disparo limpo com a trebuchet, ainda resta a dúvida sobre por que você faria isso. Este objeto é tão singular que usará toda a sua energia de uma vez em um só ponto. Isso não faz sentido para mim. Comparando com lançar uma pedra de 800 quilos que ricocheteia pelas muralhas e pode eliminar 30 pessoas. Por que eliminar só 3 no melhor cenário? E a única explicação que consigo encontrar é que isso é intimidador. Vai ser assustador ver flechas gigantes voando por cima das suas muralhas. Mas se você souber a resposta do porquê eles faziam isso, por favor me avise, porque eu não sei. E o negócio é o seguinte, se você tivesse me dito alguns anos atrás que eles lançavam dardos com trabucos, eu teria dito que não tinha chance. Ideia ridícula, sem sentido, fantasia estúpida. Mas nós vimos as imagens, só que o negócio é que não são só imagens. Meu amigo Jonathan Davis, também autor, recomendou os livros dele, que são brilhantes, e me enviou isso, uma tradução de um documento mameluco de Paul Chivedin. Se você quiser disparar virotes, alguns deles cheios de material inflamável e gomas pegajosas, bem, você sabe como eu poderia resistir a isso. E outros que não são,
Então, sabemos que eles estavam disparando virotes, que não eram incendiários. Se você quiser dispará-los de uma trebuchet, coloque um gancho no centro de gravidade do virote. E esse foi um daqueles momentos, claro. Coloque o seu gancho no centro de gravidade, como se fosse uma lança. Nunca disparei um desses antes e vou tentar agora. Quero os pesos corretos. Então, coloquei a ponta incendiária, mas não vou acendê-la por enquanto. Então vou apenas cobri-la. E vamos lançar assim mesmo para ver o que acontece. Solto. Precisa de trabalho de desenvolvimento. Acho que o ângulo do gancho antigo não serve. O ângulo do gancho novo também não. Vamos cruzar os dedos, né? Lá vamos nós de novo. Solto. Bem, pato. Bem, isso está se mostrando um pouco problemático. Então, o texto mameluco pode ter dito para colocar o gancho no meio, mas estou tendo melhores resultados colocando o gancho na frente. Problemas. Tenho uma telinha minúscula na câmera lenta. Não vi direito se a ponta incendiária atingiu o tambor do guincho, mas se não, chegou perto. Isso pode ter causado o problema. A outra coisa é que eu aumentei o comprimento da corda porque queria que o dardo fosse um pouco mais longe, porque quando eu atiro bolas, elas geralmente vão bem alto. Acho que provavelmente eu alonguei demais de qualquer forma, então encurtei radicalmente a corda. Vamos tentar de novo, mas é o seguinte: se eu levantar pelo centro de gravidade, ele vai avançar e acho que pode bater no tambor do guincho. Como montei essa máquina, não acho que funcione com esses dardos. Se colocar um gancho aqui e puxar, vai levantar o dardo sobre o tambor do guincho. Então vou tentar mais uma vez pelo centro de gravidade, e se não der certo, vou mudar a posição do gancho, porque o que realmente está me empolgando nisso tudo é o fogo. Enfim, vamos tentar e ver o que acontece. Lá vai nada. Ok, vamos conferir no slow-mo, mas eu acho que a ponta do parafuso bateu na roda, ela só levantou e a corda saiu. A ideia era lançar isso do centro de gravidade, mas talvez minha máquina ou meu raciocínio estivessem errados, ou a corda fosse longa demais. Não consegui fazer funcionar. Deixei isso de lado por enquanto para ver o que acontece. Ao lançar um dardo incendiário, coloquei um gancho na frente e vamos lançá-lo como outro dardo. Rezando para todos os deuses das trabucos, a gente consegue fazer isso funcionar. Sim. Além da quebra óbvia, isso vai nos levar para a próxima, incendiária. Tivemos um lançamento bem sucedido, mas a ponta do dardo entortou no impacto e é isso. Então, preciso endireitar isso. Se eu quiser atirar com isso, temos uma de reserva. Mas, de certa forma, provavelmente não é surpreendente que ela tenha entortado, porque na verdade é uma ponta de pelão. Eu só usei como atalho. E o negócio é o seguinte: Todd Cutler agora vende pontas de pelum. Então, dê uma olhada. Elas estarão listadas nas notas. Absolutamente fabulosas, lindas e, claro, com excelente custo-benefício. Mas vamos apenas ler essa citação de novo, porque eu fiquei obcecado com tudo isso, com cargas incendiárias, ou seja, que queimam ao serem lançadas. A citação não diz isso explicitamente. Se você quiser disparar dardos, alguns com material inflamável e gomas pegajosas, outros não. Não diz que são iguais em algum aspecto. Eu estou meio que improvisando, sabe? Estou acendendo eles e disparando. Mas eu tenho aqui este livro com um nome fantástico: Fogo Grego, Flechas Venenosas e Bombas de Escorpião. É simplesmente brilhante. E a questão é, talvez você saiba, talvez não, mas as nações árabes, e lá em Constantinopla, eles tinham lança-chamas montados em navios. Lança-chamas montados em navios no século VII. Eles tinham granadas Natfa, granadas incendiárias. Eles usavam, eram fascinados e usavam extensivamente armas de fogo. Não há como, neste planeta, que eles não fossem juntar as peças e acender uma dessas coisas antes de lançar. Essa citação não diz isso, mas eu sei que eles fizeram, sem dúvida. Mas isso nos leva à próxima parte,
que é acender e lançar. E sim, estou sorrindo. Bem, este foi um dia de desastres. Vou só resgatar a corda antes que ela queime. Bem, eu sei o que deu errado. Tem sido um dia de desastres e já está ficando tarde, e eu estou sob pressão. Eu esqueci de prender a cabeça no eixo, então puxou a cabeça e deixou o incendiário no convés, então crise evitada. Mas eu aprendi algo importante, não seja estúpido, mas a outra coisa que eu realmente aprendi é isso. Tradicionalmente, se você quer se livrar de uma trebuchet fora do seu castelo, você manda um monte de caras saírem por uma porta de saída e eles vão lá e queimam ela. Agora, com as vigas, esta é uma trebuchet pequena, bonitinha, com vigas de 150 milímetros quadrados, e isso é pequeno. As vigas de uma grande trebuchet terão 30 a 40 centímetros, e provavelmente serão feitas no local, usando carvalho verde. Isso é difícil, e eu achava que não podiam queimar isso, mas hoje vi que partes pequenas de uma trebuchet são vulneráveis. Cordas, sistema de guincho, canal de disparo e a base são exemplos. Levará alguns dias para consertar, mas essas partes podem ser eliminadas. Assim, não será preciso destruir a máquina inteira. Eu ainda mantenho isso, mas de qualquer forma, você vai ganhar alguns dias. Minha estupidez equivale a um pouco de aprendizado. Brilhante. Oi, interrompi este filme para mais um fato interessante relacionado ao Todd Cutler. E é simples. As pessoas medievais se divertiam, porque olha só isso. Isso só pode ser uma piada. É uma cópia de uma peça do Museu de Bergen, datada de 1300, tá? Você vai encontrar essa e outras peças em toddcutler.com. Voltando ao filme, algo que eu já sabia, mas reforço, é estar sempre preparado. Consertei nosso dardo, recarreguei, reabasteci e estamos atirando de novo. Bem, isso funcionou. Finalmente. Você vê pequenos respingos ao redor. Conforme você avança, descemos com goles maiores da substância caindo e, no final, um belo pilum, basicamente tudo queimado. Então, resultado fantástico, absolutamente fantástico. Então, eu não consegui acertar o centro de gravidade, mas consegui uma carga que funcionou e que ficou fabulosa. Então, vou ter que tentar de novo. Ignição principal. Lançamento. Eu adoro isso. Então isso foi simplesmente incrível. Era como uma bola de fogo, como um cometa de TV atravessando o ar. E esse não era um para eu ficar na frente, porque espalha muito quando atinge o alvo. Então esse eu evitei e fiquei lá embaixo, mas nossa, que resultado fantástico. Então, temos o primeiro dardo que lancei hoje e um pouco mais da mistura incendiária. Então vamos tentar mais uma vez, porque aquele ali, com fita adesiva ou não, não vai escapar de novo. Nenhuma GoPro foi danificada durante a produção deste vídeo. Dardo incendiário, GoPro. Ah, droga! Ah, meu Deus! O que podemos concluir de tudo isso hoje? Bem, a história pode ser realmente empolgante, interessante, intrigante, confusa. Aquele texto Marmaluke dizia claramente: coloque um gancho no centro de gravidade. Depois que me explicaram, ficou óbvio que era isso que eu deveria ter feito, mas não consegui fazer funcionar. Então eu tive que voltar para um gancho de arrasto no final. O que não é o ideal, mas realmente funcionou. Eles escreveram, instruíram, estava correto, eu só não consegui fazer. E então chegamos às cargas incendiárias em si. Bem, eles não disseram especificamente naquele texto que eram cargas incendiárias, eles disseram inflamáveis agora, isso faz sentido, mas a questão é que eles definitivamente têm a tecnologia. Fogo grego, flechas envenenadas e bombas de escorpião
É um livro fantástico que mostra e lista essas armas. Os registros confirmam que eles sabiam como fazer e provavelmente fizeram. Então, virotes incendiários, não na Europa Ocidental, mas no mundo árabe, com certeza existiriam. Por que você iria querer fazer isso? Bem, hoje em dia, o fogo é, na maioria das vezes, um incômodo. Às vezes é uma tragédia, seja em vidas ou em grandes perdas materiais. Mas naquela época, era muito mais importante, era muito mais provável ser uma questão de vida ou morte. Hoje em dia, se houver fogo, o corpo de bombeiros vem e apaga. Se tudo der errado, o governo ou amigos vão te abrigar. Naquela época, o homem comum não tinha essa possibilidade. Então, se você tem um incêndio e ele consome suas sementes, grãos, sua casa, suas roupas ou seus animais, de repente você fica na miséria, e isso significa morte. Outra coisa que você pode concluir: definitivamente era de uso único. Definitivamente de uso único. Não existia fita adesiva naquela época. E outra coisa é que eles eram simplesmente magníficos. Eu não os vi chegando lá de fora como já vi antes. Esse é assustador, mas eles vão intimidar vindo sobre as muralhas do seu castelo. Mas a última coisa que eu gostaria de dizer: cabeças de Pellum. Lindas, maravilhosas cabeças de Pellum, disponíveis agora em toddcutler.com. Se quiser apoiar o canal, visite os sites e confira. Tem muita coisa que, se gostou disso, vai adorar lá. Se quiser ajudar ainda mais diretamente com isso, uma assinatura no Patreon ajuda muito. É isso, virotes incendiários. Não será a última vez que volto a eles, pois ainda preciso desvendar o centro de gravidade. Até lá. Ops, adeus e boa sorte. Foi um dia de desastres, não foi? Não sei o que foi aquilo, mas caramba, até mais, pessoal!